paz do Senhor, meus irmãos. Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição. Eu sou a professora Daiane Cavalcante e estamos estudando a revista A Viva, Tua Obra, da editora CPAD. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acione o sininho para você poder ficar por dentro de todas as novidades. Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade de estar ministrando a sua palavra e ao crente docente. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe este projeto incrível. E sem mais delongas, nós vamos estar estudando hoje a lição de número 3, que tem por título O Avivamento no Novo Testamento. O texto áureo da nossa lição, ela encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 4 e verso 10. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Antes de nós lermos o texto base da nossa lição, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, houveram muitos avivamentos. E todos esses avivamentos, eles tiveram, por assim dizer, um tempo de validade. Então nós vamos ver no Antigo Testamento que uns avivamentos duraram mais tempo, outros menos tempo. E como nós vimos na lição anterior, nós vimos um resumo dos momentos em que o Senhor visitou o seu povo de forma extraordinária. Então Deus visitava sempre em resposta ao clamor do povo. E aí tinha sempre à frente um líder espiritual, um profeta ou um rei. Por exemplo, aí nós vemos avivamentos ocorrendo no reinado do rei Davi, do rei Asa, do rei Josafá e entre outros reis aí do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, no Novo Testamento, nós podemos constatar que os avivamentos eles tiveram períodos mais longos. O maior dos avivamentos na época da igreja foi o trazido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, sim, trouxe um avivamento não apenas para Israel, como nós vimos que acontecia no Antigo Testamento, mas também Cristo trouxe um avivamento para o mundo. Os judeus rejeitaram ele, perderam a maior e mais preciosa oportunidade de ter a sua nação apresentada ao mundo como um povo eleito para representá-lo. Nós vamos ver também que o avivamento no Novo Testamento, isso é muito importante frisar, ele começa em Jesus, mas não termina com ele. A mensagem ultrapassa todos os tempos e a história é projetada para todos os séculos. A mensagem de Cristo, meus irmãos, ela não foi para um período determinado. Em resposta a uma situação particular de um povo, a mensagem de Cristo é a revelação de Deus para toda a humanidade. E é como está escrito em João 3, 16 e 17. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, não é só um povo específico, é o mundo inteiro. Não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A nossa leitura bíblica em classe, passada essa pequena introdução, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versos 7 ao 15. Quando nós vamos nos debruçar nesse texto, nós vamos ver que João aqui ele apresenta uma das conversas mais conhecidas e impactantes de todo o Evangelho, na qual Jesus ele conversa com uma mulher samaritana. De maneira intencional, Jesus ele foi para um poço localizado na cidade de Samaria e pediu àquela mulher que se aproximou dele com o intuito de tirar água do poço que lhe desse um pouco de água para beber. E o interessante, quando nós vamos ver o texto, é a reação da mulher no verso 9. Por quê? Ela se espanta, porque os judeus e os samaritanos eles eram inimigos declarados. E uma conversa amigável entre eles era algo muito improvável.
E é até o que a mulher vai dizer no verso 9, e assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí nós vamos ver no texto que Jesus, rapidamente vai direcionar o diálogo para um tipo de água capaz de saciar a sede de alguém de forma permanente. E aí, depois de algumas citações de ambos, a fé da mulher foi despertada e Jesus revelou quem ele era para aquela mulher. E o mais interessante é, qual foi o resultado dessa conversa? Quando nós analisamos esse texto, toda a cidade de Samaria foi evangelizada pela mulher. E grandes lições foram deixadas para nós. O resultado foi que, de forma intencional, o Senhor passa por Samaria, evangeliza essa mulher, e a partir dela, eu creio que muitas almas se rendem ao Senhor. Amém? Vamos entrar aqui no tópico 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o avivamento nos evangelhos. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Então, nós vamos perceber que Jesus Cristo, trouxe as boas novas do quê? Da salvação. Nesse período, logo ali no Evangelho de Mateus, nós podemos perceber que a situação de Israel era talvez a das piores da sua história. Por causa da sua desobediência ao Senhor, a nação passa por cerca de 400 anos sem ouvir a sua voz, seja por visão, revelação ou profecia. É o que nós chamamos de o período interbíblico, que é essa lacuna temporal entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Nós vamos ver que no Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. No Novo Testamento nós vamos encontrar o quê? Uma mensagem de salvação para toda a humanidade e para Israel, que foi o povo escolhido do Senhor. Sem nenhuma dúvida, é a mais graciosa e auspiciosa mensagem para todos os homens. Vamos meditar um pouco sobre essa grande verdade da parte de Deus, que trouxe o mais perfeito avivamento para o mundo. O tópico 1 vai falar sobre o avivamento em João. Quando nós vamos estudar o Evangelho de João, é interessante trazer, assim, só como dado mesmo, que o Evangelho de João foi escrito entre 80 e 95 depois de Cristo. E ele vai ter uma abordagem um tanto diferente dos outros 3 evangelistas. É por isso que nós não consideramos João como um evangelho sinótico. João vai narrar diversos fatos do ministério de Jesus que não constam nos outros evangelhos. Então nós vamos ver que no Evangelho de João ele vai ter uma narrativa distinta. Distinta de quem? De Mateus, Marcos e Lucas. Na sua narrativa, os 3 evangelhos sinóticos, eles vão revelar o quê? O ministério de Jesus, enfatizando o seu reino, os seus milagres e a sua humanidade, como nós vamos ver que Lucas vai enfatizar, sem deixar de demonstrar a divindade. Já no Evangelho de João, ele vai destacar desde o início o aspecto divino de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. E o versículo-chave que expressa essa visão está registrado em João, no capítulo 20, e no verso 30 ao 31, que vai dizer: Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Nós vamos ver, meus irmãos, que João vai tratar da divindade de Jesus de forma muito profunda. João tem essa revelação que foi dada pelo Espírito Santo acerca da divindade de Jesus. Então, João vê a eternidade de Jesus quando ele escreve os primeiros versículos do seu livro, que é o que está lá em João 1, do 1 ao 2, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio. Jesus tem todos os atributos absolutos de Deus. Jesus tem a onipresença, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade e a eternidade. João também recebeu a revelação de que Jesus Cristo, além de ser Deus, é também o Criador de todas as coisas.
como vai estar lá em João 3, capítulo 1, versos 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí nós vamos ver que Paulo, ele também corrobora com a afirmação de João, quando Paulo vai escrever a igreja de Colossenses, que Paulo vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aí, passado esse avivamento no Evangelho de João, vamos tratar do ponto 2, que é o avivamento em Mateus. Mateus ele foi escrito cerca de 60 depois de Cristo e é considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei e do Messias. Nós vamos ver que a expressão, abre aspas, reino dos céus, reino ou reino de Deus, fecha aspas, aparece mais de 30 vezes no texto de Mateus. E aí nós vamos ver que o objetivo de Mateus é revelar primeiramente aos judeus e depois a todo mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas, mas eles não o receberam, e mostrar aos homens o reino de Deus. O grande mistério dessa revelação foi que Jesus não veio ao mundo com pompas, nem com o poder de um rei à frente de um poderoso exército humano. Ele veio como filho do homem, nascido pobre, num berço humilde, como servo humilde e sofredor. Os judeus jamais entenderam essa condição. E a maior parte do mundo, eu posso assim dizer, nunca absorveu isso também. Eles tinham uma outra visão do Messias, e não como Cristo veio. Vamos tratar do ponto 3, que é o avivamento no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele vai se incluir entre os evangelhos sinóticos, semelhante ou com a mesma visão dos fatos narrados nas Escrituras, sobre o ministério terreno de Jesus. É interessante frisar que Marcos ele foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo, e segundo se entende, Marcos ele escreve aos romanos. Nós vamos também observar que é uma peculiaridade do Evangelho de Marcos, que Marcos ele não traz detalhes da vida de Jesus. Marcos não vai falar da sua genealogia, não vai falar do seu nascimento, não vai falar da sua infância ou ainda da juventude de Cristo, como nós vamos ver em outros evangelhos. A narrativa de Marcos, ela abrange desde o seu início as atividades de Jesus. E aí já começa com seus milagres, sinais e maravilhas. E o Evangelho de Marcos também ele tem por título, e é chamado de o Evangelho do Servo. E Marcos ele vai mostrar Jesus como servo de Deus, que atua de forma incansável e poderosa. E aí é importante salientar que enquanto nos outros evangelhos nós vamos ver relatados muitos sermões de Jesus, Marcos apresenta 18 milagres operados por Jesus e somente 4 parábolas. Então nós vemos que desde o início é uma mensagem de avivamento. Então os judeus eles estavam acostumados e cansados de ouvir palavras vazias dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, mas a mensagem de Jesus era plena e tinha poder e autoridade, que é o que o evangelista Mateus vai dizer, que aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Um ponto importante no Evangelho de Marcos é que ele apresenta no seu Evangelho Jesus como servo em 3 dimensões. A primeira dimensão, Marcos vai mostrar Jesus como um servo vencedor. Marcos vai descrever desde o início do seu livro os milagres de Jesus de forma com incrível riqueza de detalhes, na sua atividade à beira do Mar da Galileia, nas sinagogas e nos templos. Ele vai relatar Jesus como um servo vencedor sobre as enfermidades, um servo vencedor curando leprosos, paralíticos, cegos, deficientes, pessoas com hemorragia crônica e outras doenças. Marcos também vai mostrar Jesus como um vencedor sobre demônios.
Ele libertou o endemoniado de Cafarnaum, o endemoniado de Gadareno, a filha da mulher cananeia e um jovem lunático de uma casta de demônios. É interessante que Jesus ele também tem poder com as forças da natureza. E aí nós vamos ver de forma bem magistral Marcos retratar isso. Nós vemos Jesus acalmou uma grande tempestade, Jesus ele andou sobre o mar e acalmou outra tempestade, Jesus multiplica pães e peixes alimentando cerca de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. E aí nós vemos outra vez Jesus multiplicando pães e peixes para 4.000 pessoas, e Jesus é vencedor sobre a morte, pois ele ressuscitou a filha de Jairo. Em segundo lugar, nós vemos que Marcos ele vai mostrar Jesus como um servo sofredor. Depois de só ter feito bem, operando milagres, sinais e maravilhas entre o povo, nós vamos ver que Jesus ele desperta a inveja e a maldade dos homens, e principalmente dos líderes judaicos e dos sacerdotes. E como se não bastasse a malícia dos sacerdotes judeus, Jesus ele foi traído por ninguém mais do que um dos seus apóstolos. Judas ele foi subordinado para entregar Jesus na mão dos seus inimigos. E aí nós vamos ver que depois da última Páscoa e da Santa Ceia, Jesus ele foi preso de forma injusta. Por que injusta? Porque Jesus não fez mal algum. Jesus foi ouvido pelo Sinédrio, que era um tribunal religioso dos judeus. Depois, nós vemos que instantes depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Em seguida, Jesus foi levado ao governador romano, que era Pilatos, que não vendo razão alguma para condená-lo, quis soltar Jesus, só que os sacerdotes incitaram a multidão para pedir a morte de Jesus e a libertação de um ladrão e homicida, chamado Barrabás. E aí nós vemos que Jesus foi entregue aos soldados romanos, e nesse trajeto Jesus ele sofre grande humilhação. Cospem no rosto do nosso mestre, ferem ele e colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E aí nós vemos que dali Jesus foi levado até o Calvário, onde ele foi crucificado entre 2 malfeitores. E aí eu fico imaginando que lá ele deve ter sentido a mais terrível dor e sofrimento. Jesus expirou a hora 9, que era por volta das 15 horas no horário romano. E o que parecia ser o fim da sua missão e da sua vida. Os céus e a terra viram a grande vitória sobre a morte. E em terceiro lugar, de forma magnífica, Marcos ele vai retratar Jesus como um servo triunfante. Marcos ele vai registrar que no terceiro dia, na antemanhã do domingo, quando as mulheres levavam unguento para o corpo, tiveram a maior surpresa das suas vidas. A pedra não estava lá fechando o túmulo. Como prometera, meus irmãos, Jesus ele foi morto, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou de forma triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. E hoje nós temos vida, porque o nosso mestre ele morreu, mas ele ressuscitou, trazendo vida para nós, e por isso nós podemos louvar e glorificar, porque nós não somos condenados à morte, mas à vida eterna. Amém? E o quarto ponto, vamos tratar do avivamento no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele é considerado pelos estudiosos o Evangelho do Filho do Homem. Nenhum outro evangelista vai retratar tão bem a humanidade de Jesus. Enquanto Marcos ele começa a sua narrativa com milagres de Jesus, e aí nós vimos que João ele aborda a divindade de Jesus, Lucas, que era o médico amado, tem o interesse e o cuidado de buscar informações e detalhes do aspecto humano de Jesus. E aí nós vamos ver que Lucas ele vai relatar de forma impressionante como Jesus nasceu, como uma humilde criança num berço de palha. E aí a partir do anúncio do nascimento de Jesus, o avivamento começou, com louvores a Deus. Maria entoou um hino de adoração. E nós vemos a história de Jesus sendo retratada de forma magnífica no Evangelho de Lucas. E ao fim desse tópico, a sinopse dele vai dizer: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Vamos entrar agora no tópico 2 da nossa lição, que tem por título o avivamento em Atos dos Apóstolos.
O livro de Atos dos Apóstolos também é considerado e chamado livro dos Atos do Espírito Santo. E aí ele foi escrito ali por volta de 63 depois de Cristo, e ele vai registrar a história da igreja primitiva nos 30 primeiros anos do seu desenvolvimento, após a ascensão de Jesus. E aí o livro de Atos, ele foi escrito também por Lucas, o médico amado, que escreveu o evangelho que tem por seu nome. E uma mensagem que transcende a história da igreja primitiva é que Lucas descreve em Atos a propagação do evangelho. E aí, partindo de Jerusalém até Roma, nós vamos ver que Lucas, isso é um dado histórico, ele vai mencionar nada menos do que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas diferentes e variedades de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos. E aí nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra que a mensagem de Cristo, dirigida primeiramente aos judeus, ela ultrapassa as fronteiras de Israel e chega até os gentios. E hoje nós temos acesso a esta mensagem de Cristo. Amém? O ponto 1 do tópico 2 vai dizer: o avivamento da igreja primitiva. Lucas, ele escreve o livro destinando a um homem chamado Teófilo, e poderia ser apenas uma longa carta pastoral ao seu ilustre amigo. O Espírito Santo, porém, identificou esse trabalho e fez com que a mensagem que Lucas escreveu, dirigida a uma pessoa de bem e interessada nos fatos sobre Cristo e a sua igreja, fosse incluída no cânon do Novo Testamento. E aí nós vemos que logo no primeiro capítulo, Lucas, ele registra a palavra de Jesus quando se despedira dos seus apóstolos, que vai dizer no capítulo 1, versos 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que o esperasse a promessa do Pai, que disse ele: e de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Nós podemos observar, ao analisar o livro de Atos, que os apóstolos, eles já eram salvos, porque eles criam em Jesus e tornaram-se os seus seguidores fiéis, exceto aquele que o traiu, que foi morto, Judas, né? E então eles poderiam ter continuado a evangelizar de imediato, logo após a volta de Jesus aos céus. Mas faltava-lhes algo de muito maior ou de grande importância, que era o batismo no Espírito Santo, bênção de poder do alto, distinta da conversão. E aí Jesus vai dizer para eles: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O verbo ser aqui, meus irmãos, está no futuro do presente. Ser quer dizer sereis batizados. Eles eram nascidos de novo, mas precisavam de poder para evangelizar. Então, após Jesus se ausentar deles para os céus, existia uma promessa do maior avivamento que a igreja haveria de experimentar depois do retorno de Cristo aos céus. E aí nós vemos a descida do Espírito Santo, que está registrada em Atos 2. Foi o cumprimento de uma promessa de Deus 835 anos antes de Cristo, que é o que nós vamos ler em Joel 2, do verso 28 e 29, que vai dizer a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei do meu espírito. Nós vamos ver que antes da chegada do Espírito Santo, como Jesus havia prometido, ele reuniu os discípulos depois de ter ressuscitado, e deu-lhes a grande comissão, e prometeu-lhes o maior avivamento do qual eles seriam protagonistas e testemunhas. Então, depois de prometer a virtude do Espírito Santo sobre os seus discípulos, para eles serem testemunhas com poder desde Jerusalém até os confins da terra, Jesus, ele subiu aos céus de maneira surpreendente e gloriosa, ante os olhares perplexos dos discípulos. E aí nós vamos ver que houve um pequeno intervalo de dias antes do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, até que 50 dias após a Páscoa, do qual Jesus participou
pela última vez instituiu a ceia, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, no cenáculo, na comemoração do dia de Pentecostes, e passaram cerca de 10 dias em oração, esperando o cumprimento dessa promessa gloriosa. E aí nós vamos ver que com aquele evento maravilhoso e sobrenatural, chegou ao mundo o início do maior avivamento espiritual para a humanidade. Ele veio para o mundo, pois foi através dele que os discípulos foram libertos por Jesus para pregar o evangelho por todo o mundo e a toda a criatura. Os discípulos foram liberados por Jesus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e ali eles estariam aptos a pregar o evangelho. E o tópico 3, nós vamos tratar do avivamento nas epístolas. Nós vimos que o avivamento espiritual nos evangelhos foi a chegada de um novo tempo para Israel e para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, até hoje, Israel não entendeu o significado do nascimento de Jesus, numa singela manjedoura nos arredores de Belém. Nós vamos ver nas epístolas que o avivamento em Atos continuou expandindo-se de forma muito poderosa, desde Jerusalém, e aí ele passou por toda a Judéia e Samaria e chegou até os confins da terra. São 21 epístolas no Novo Testamento. Em todas elas, podemos ver de forma clara ou implicitamente a mensagem do avivamento. Nas epístolas de Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu 13 dentre os 27 livros do Novo Testamento. O antigo perseguidor dos cristãos foi apanhado por Cristo na estrada de Damasco e passou por uma radical transformação em toda a sua vida. Nós vemos que Paulo ele foi transformado em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. E aí nós vamos ver que Paulo ele escreve 9 cartas a 7 igrejas. E aí há diversas classificações das epístolas paulinas. Mas nós podemos aproveitar a divisão das epístolas em 3 categorias. A primeira são as cartas eclesiásticas. Estas cartas eclesiásticas elas foram dirigidas às igrejas. Aí nós vamos ver a primeira, que foi dirigida aos romanos, mais ou menos 57 depois de Cristo. Ele escreveu a sua epístola mais longa e mais profunda. Então, Romanos é considerada por analistas bíblicos o mais importante livro do Novo Testamento. O tema de Romanos é a justificação pela fé, com base em Abacuque. Nós vemos que Paulo ele traz a esperança e o avivamento aos que creem em Cristo. Depois nós temos 1 e 2 Coríntios, que foi escrito mais ou menos em 55, 56 depois de Cristo, e Gálatas. E Paulo ele vai trazer uma mensagem soteriológica, mostrando Cristo, o grande Salvador, que tem sido as primícias dos que dormem. Então ele garante na sua vinda a ressurreição dos que são fiéis. Nós temos também as intituladas Cartas da Prisão, que foram escritas quando Paulo esteve preso, em meados do 1º século da era cristã. E são elas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, todas por volta de 62 depois de Cristo. E aí nós vemos que Paulo ele se encontrava numa situação muito complicada. Paulo estava privado da sua liberdade, mas o que mais me encanta nestas cartas das prisões é que em nenhum momento nós vemos Paulo abatido. Nós vemos que no cárcere ele demonstra fé e fortaleza em Cristo. E aí nós temos também as cartas pastorais, que foram dirigidas a pastores ou líderes de igreja. Nós temos 1ª, 2ª Timóteo e Tito. A carta de Timóteo foi escrita também quando Paulo estava preso. E nessa carta o tema comum é a defesa. Paulo ele vai defender a sã doutrina. Ele vai defender o relacionamento dos líderes com todas as pessoas. E aí ele vai alertar também sobre os falsos líderes. Nós temos também as epístolas gerais. As epístolas gerais, elas são 8. E aí nós vemos que os seus ensinos, eles não têm aparentemente um cunho avivalista, mas eles demonstram condições para que haja uma verdadeira vida cristã. Nós vemos, por exemplo, que Hebreus ela revela a supremacia de Cristo em todos os aspectos. Já Tiago é uma carta que vai ressaltar o valor da salvação e da fé. 1ª e 2ª Pedro são cartas que ressaltam o valor da fé e do sofrimento por Cristo.
1ª e 2ª João, que são cartas, né, que ensinam o cristão a ter uma vida santa diante de Deus, com justiça e alegria. E são consideradas também cartas do apóstolo do amor, porque ali nós vemos João diversas vezes falar sobre a questão do amor ao seu irmão. E por fim nós temos Judas, cuja mensagem é a batalha pela fé, uma vez que foi dada aos santos. E por fim, meus irmãos, nós vamos ver no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele tem uma mensagem singular sobre o fim dos tempos. Nós vemos que na revelação apocalíptica, Cristo é glorificado. Nós vemos a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, nós temos revelações com relação às nações, mas a grande mensagem do avivamento é o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo para a entrega de galardão e as bodas do Cordeiro, na união eterna entre Cristo e a sua noiva. E eu creio que nós estaremos lá, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E para concluir, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, nós podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno no seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada sua missão na terra. Eu quero agradecer aos ouvintes, aos meus irmãos que estiveram comigo aqui até o final. E mais uma vez eu quero te convidar para você seguir o Crente Docente lá no Instagram, é @crentedocente. No Facebook é facebook.com/crentedocente. E não se esqueça de ativar as notificações do canal do Crente Docente no YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês.